Shalom. Qual é o nosso relacionamento com Deus? Qual é o nível de relacionamento que eu e você temos com Deus? Alguns veem Deus como um tirano distante. Outros veem Deus como o patrão, aquele que dá ordens e eu obedeço. Outros veem Deus como tão distante como aquele que criou tudo e nos largou para lá. Cada um resolve a sua própria vida. Há ainda aqueles que veem, Deus é pai. Mas tem a visão do pai que mima o filho, o pai que dá tudo para o filho. No entanto, quando nós lemos a Bíblia, nós descobrimos que Deus, ele é pai, mas ele é também Senhor. Nós somos filhos, mas também somos servos. Essas duas coisas andam juntas no contexto do relacionamento com Deus. Isso porque nós precisamos entender o amor de Deus por nós. Sim, Deus nos ama muito mais, infinitamente mais do que um pai e uma mãe pode amar o seu próprio filho. No entanto, Deus continua sendo Deus. E sendo Deus, é necessário que haja o temor que é devido a Ele, porque Ele é Senhor. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é Pai, mas Ele é também o dono de todas as coisas. E eu preciso ter o temor do Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 7, no verso 22, a gente lê assim: porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo, é liberto no Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre, é escravo no Senhor. O que Paulo está falando aqui é, olha, há um relacionamento com Deus que a gente precisa entender. E ele faz aquela distinção que na época era complicada, porque havia escravidão. E ele diz assim, aquele que é escravo, ou seja, ele não tem liberdade, mas ele encontra Jesus, ele entrega a sua vida a Jesus, ele encontra a liberdade. Mas aquele que é livre, ou seja, ele não é escravo, e ele entrega a sua vida a Jesus, ele se torna servo, ele se torna escravo de Cristo. Por quê? Às vezes a gente confunde a ideia de livre-arbítrio, ou seja, Deus nos dá livre escolha e nós podemos fazer o que nós quisermos, escolher o que quisermos. No entanto, quando nós decidimos entregar nossa vida a Jesus, a única opção de livre escolha que passamos a ter é entregar 100% a Ele, ser escravo 100% dele. Essa é a opção que nós temos. Ou seremos escravos do pecado, ou seremos escravos da luz, ou seremos escravos das trevas, ou seremos escravos daquele que é o Senhor de todo o universo, dono de todas as coisas, que me criou, que te criou, criou tudo que existe para o louvor da sua glória. Então, o livre-arbítrio, ele vai até o ponto de escolhermos qual Senhor nós queremos. Quando nós escolhemos servir a Deus, quando resolvemos entregar nossa vida a Jesus, então, a partir daí, ele é não apenas pai, porque nascemos de novo e nos tornamos filhos, mas ele é também Senhor. Por isso, em vários momentos, Jesus fala sobre obediência, sobre o filho que recebe a direção do pai para ir trabalhar, ele diz, vou e não vai. E o outro filho que diz, não vou, mas vai. E Jesus elogia o segundo. Por quê? Porque ele obedeceu. Então temos a alegria de ter Deus como Pai, mas também temos o temor que é devido àquele que é Senhor.